Interceptar um míssil balístico intercontinental que despenca do espaço sideral é frequentemente comparado a tentar atingir uma bala com outra bala, enquanto se está com os olhos vendados. É um desafio monumental da física e da engenharia moderna. Se apenas uma ogiva nuclear conseguir passar por essas defesas, a história de uma civilização inteira pode ser apagada em questão de segundos. Olá, eu sou a Analista Nova e bem-vindos ao canal Mistérios da Ciência. Hoje, vamos dissecar a ciência profunda por trás dos sistemas de defesa aérea globais. O mundo tem testemunhado a eficácia de sistemas que interceptam foguetes de baixo alcance, criando um espetáculo no céu noturno. No entanto, essas ameaças voam a velocidades subsônicas e operam em altitudes extremamente baixas. A verdadeira ameaça não reside em foguetes artesanais, mas em algo infinitamente mais massivo, incrivelmente rápido e praticamente imparável pelos métodos convencionais de interceptação. A grande questão científica é: o que acontece quando o alvo que se aproxima é um míssil balístico intercontinental, conhecido como ICBM, carregando uma ou múltiplas ogivas nucleares de aniquilação? Esses mísseis realizam uma queda livre a partir das profundezas do espaço sideral, atingindo velocidades aterrorizantes que podem ultrapassar a marca de Mach 15. Será que um escudo de curto alcance, por mais tecnológico que seja, poderia realmente deter essa força da natureza? A resposta, baseada estritamente nas leis da termodinâmica e da mecânica clássica, vai surpreender você. Para entender isso, precisamos analisar a arquitetura de um sistema de defesa antimísseis multicamadas. Vamos explorar as diferenças cruciais entre uma interceptação endoatmosférica, que ocorre dentro da nossa atmosfera, e a interceptação exoatmosférica realizada no vácuo congelante do espaço. Esta é a fronteira mais extrema da física aeroespacial e da engenharia militar moderna. Começamos nossa jornada científica analisando as limitações dos sistemas de curto alcance. Eles são projetados especificamente como sistema Serran, uma sigla para contra-foguetes, artilharia e morteiros. Trata-se de um escudo protetor formidável para ameaças de proximidade, mas que possui barreiras físicas intransponíveis quando lidamos com altitudes orbitais e velocidades extremas. O míssil interceptador utilizado nessas baterias de curto alcance é relativamente pequeno. Ele mede cerca de 3 metros de comprimento e pesa aproximadamente 90 kg. Seu design aerodinâmico foi meticulosamente otimizado para realizar manobras bruscas e de alta gravidade em um ambiente onde o ar é denso, operando exclusivamente na camada mais baixa, a nossa troposfera. Esse interceptador depende fundamentalmente de suas pequenas aletas estabilizadoras para desviar o fluxo de ar, alterando sua trajetória enquanto persegue o alvo. O alvo típico é um projétil que segue uma trajetória balística parabólica simples, com um alcance efetivo variando entre 4 e 70 km. Esses foguetes viajam lentamente, geralmente abaixo da velocidade do som. Os sensores de radar do sistema podem facilmente calcular a trajetória de queda desses foguetes subsônicos, utilizando as equações básicas da gravidade de Newton. No entanto, o paradigma físico muda drasticamente quando o alvo possui uma velocidade hipersônica, voando acima de Mach 5 e despenca de uma altitude de dezenas ou até centenas de quilômetros na alta atmosfera terrestre. O motor de foguete de combustível sólido presente nos interceptadores de curto alcance não possui empuxo suficiente para escalar até essas altitudes extremas. Sua capacidade de navegação vertical é severamente restringida pela quantidade limitada de propelente químico que carrega a bordo. Mas o problema principal não é apenas o combustível, e sim a própria mecânica de fluidos do ar. As aletas aerodinâmicas precisam de moléculas de ar para gerar sustentação e controle. À medida que subimos para a estratosfera, o ar se torna incrivelmente rarefeito. Sem a pressão atmosférica adequada para empurrar as superfícies de controle, essas aletas se tornam completamente inúteis. O míssil não consegue virar ou corrigir seu curso, tornando-se cego, surdo e paralisado no alto. Portanto, esperar que um sistema de curto alcance intercepte um ICBM é tão absurdo quanto tentar usar uma raquete de mosquitos para parar um trem-bala. Ambos operam em domínios físicos e escalas de energia cinética completamente disjuntos. O escudo de curto alcance é apenas a fundação, a camada mais inferior de uma pirâmide de defesa aérea incrivelmente vasta e multiescalar. Outra fraqueza inerente à defesa de curto alcance contra ameaças balísticas é o tempo de reação do sistema. Se o radar detecta um ICBM movendo-se a Mach 10 em baixa altitude,
os computadores têm meros milissegundos para responder. O tempo de processamento necessário para analisar os dados do radar, travar no alvo e lançar o míssil interceptador simplesmente não é rápido o suficiente. Mesmo que o interceptador conseguisse atingir o alvo hipersônico perto do solo, a conservação do momento linear garante que os destroços continuariam avançando. A energia cinética de centenas de quilogramas de metal estilhaçado viajando a velocidades supersônicas cairia sobre as áreas povoadas, causando uma devastação massiva semelhante a uma chuva de meteoros composta de puro aço. Além disso, a ogiva do interceptador de curto alcance utiliza um mecanismo de fragmentação. Ele explode perto do alvo, lançando uma nuvem de estilhaços de metal em alta velocidade para rasgar a fuselagem fina de foguetes convencionais. Essa tática é perfeita para detonar o combustível restante de pequenos projéteis no ar, mas é inútil contra o escudo térmico espesso de um míssil ICBM. Devido a essas leis imutáveis da física, a arquitetura moderna de defesa aérea é construída em camadas concêntricas, como uma cebola. Acima da camada de curto alcance, encontramos os sistemas de médio alcance, projetados para lidar com ameaças significativamente mais rápidas e que operam em altitudes muito maiores, preenchendo a lacuna crítica na nossa redoma de proteção invisível. É aqui que sistemas intermediários entram em ação. Eles utilizam um míssil interceptador com um design de 2 estágios altamente inovador. O nariz do míssil possui uma forma assimétrica peculiar, lembrando o focinho de um golfinho. Esse design não é um mero capricho estético. Ele foi projetado para abrigar não apenas um, mas 2 tipos diferentes de sensores de busca simultaneamente. O míssil carrega um sensor de radar ativo e um buscador de imagens infravermelhas eletro, óticas de altíssima sensibilidade. Essa redundância de sensores duplos torna o interceptador virtualmente imune a técnicas de interferência eletrônica. Se o inimigo tentar cegar o radar através de ruído eletromagnético, o sensor infravermelho assume instantaneamente o controle da navegação. O sensor de calor consegue rastrear a assinatura térmica intensa deixada pela pluma de exaustão do motor do míssil invasor. Esses interceptadores são construídos para abater mísseis balísticos táticos de curto e médio alcance ainda dentro da atmosfera. Isso os classifica como interceptadores endoatmosféricos, pois dependem do ar para executar suas manobras de correção de trajetória. Voando a velocidades impressionantes que podem chegar a Mach 7,5, eles são rápidos o suficiente para perseguir mísseis balísticos de médio alcance. No entanto, mesmo com toda essa velocidade e tecnologia de ponta, eles continuam sendo insuficientes para alcançar as ameaças colossais que vêm do espaço sideral e entram na atmosfera com uma energia cinética avassaladora. Subindo ainda mais na escala atmosférica, alcançamos a estratosfera superior, onde operam os sistemas de defesa de alta altitude. Esses mísseis são consideravelmente maiores e vêm equipados com propulsores de combustível sólido muito mais potentes. Eles são capazes de ascender a 50 km acima da superfície da Terra em questão de segundos críticos após o lançamento. Esses sistemas são projetados para interceptar mísseis balísticos no exato momento em que começam a reentrar na atmosfera terrestre, uma fase termodinâmica conhecida como reentrada terminal. A 50 km de altura, o ar é tão rarefeito que as superfícies de controle aerodinâmico perdem quase toda a sua eficácia. Para contornar isso, os engenheiros adotaram uma solução genial. Eles integraram um sistema de vetorização de empuxo que desvia mecanicamente o fluxo incandescente dos gases de exaustão do foguete, permitindo mudanças de direção extremamente rápidas no ar rarefeito. Contudo, apesar de sua sofisticação mecânica, esses mísseis ainda dependem de ogivas de fragmentação, projetando estilhaços para destruir o alvo inimigo em altitudes elevadas. Uma explosão a 50 km de altura é perfeitamente segura para a população civil no solo, desde que a ogiva inimiga seja convencional. Mas surge uma falha catastrófica no plano se o míssil interceptado carregar uma carga nuclear ativa. Destruir uma ogiva nuclear com uma explosão de fragmentação na estratosfera não faz com que o material radioativo simplesmente desapareça. As partículas microscópicas de plutônio ou urânio enriquecido, agora pulverizadas, seriam capturadas pelos ventos estratosféricos globais. Isso criaria uma imensa nuvem de radiação letal que desceria lentamente sobre a Terra, contaminando o solo, os rios e o ar em uma escala continental.
Esse fenômeno aterrador é cientificamente conhecido como precipitação radioativa, ou fallout. Os efeitos biológicos e ecológicos de longo prazo dessa precipitação seriam devastadores, causando colapsos na agricultura e envenenamento em massa. Por essa razão, interceptar um míssil nuclear dentro da atmosfera terrestre, mesmo em suas camadas mais altas, é considerado o segundo pior cenário possível na teoria dos jogos nucleares, carregando consequências globais inaceitáveis. Além do terror radiológico, uma detonação nuclear acidental ou parcial em alta altitude pode desencadear o temido pulso eletromagnético, ou EMP. Essa gigantesca onda de energia eletromagnética interagiria com o campo magnético da Terra, induzindo correntes elétricas massivas que varreriam a superfície, fritando instantaneamente todos os circuitos eletrônicos não blindados na região. Um MP dessa magnitude destruiria redes elétricas, sistemas de comunicação, servidores de internet e satélites em órbita baixa, devolvendo a civilização moderna à Idade das Trevas em uma fração de segundo. Para compreender a magnitude dessa ameaça, precisamos investigar a origem anatômica desses mísseis. De onde eles vêm e por que são tão incrivelmente difíceis de serem neutralizados. Nações com programas de mísseis avançados não armazenam suas armas de destruição em massa em galpões comuns. Eles constroem mega-infraestruturas subterrâneas conhecidas como silos, escavadas a centenas de metros de profundidade no interior de montanhas de granito maciço. A engenharia civil por trás dessas instalações tem um único e sombrio propósito: a sobrevivência absoluta. Os silos são construídos para resistir aos ataques aéreos mais devastadores concebíveis, incluindo ataques diretos com armas nucleares táticas. A entrada do silo é selada por portas de aço anti-explosão com vários metros de espessura, pesando centenas de toneladas. Essas escotilhas titânicas são operadas por sistemas hidráulicos massivos, isolando o míssil do mundo exterior. No interior do silo, o colossal míssil balístico repousa verticalmente, abraçado por uma cápsula gigante de absorção de choque. Se uma bomba inimiga detonar na superfície, criando um terremoto artificial localizado, esse sistema de suspensão monumental entra em ação. Ele amortece as ondas sísmicas de alta frequência, protegendo os delicados giroscópios de navegação do míssil. As bombas convencionais destruidoras de bunkers funcionam transformando energia potencial em energia cinética extrema. Elas utilizam invólucros de aço endurecido para perfurar dezenas de metros de solo e concreto antes de detonar. No entanto, as leis da física dos materiais impõem um limite estrito à profundidade máxima de penetração que uma bomba cinética pode alcançar na rocha. Instalações estratégicas construídas a mais de 100 metros de profundidade no leito rochoso são praticamente invulneráveis a essas armas cinéticas. Além dos silos estáticos, existem vastas redes de túneis subterrâneos que se estendem por dezenas de quilômetros, frequentemente apelidadas de cidades de mísseis. Nesses túneis, os foguetes são movidos constantemente sobre trilhos. Essa mobilidade contínua no subsolo cria um pesadelo logístico para os satélites espiões. Torna-se matematicamente impossível prever de qual coordenada exata o míssil será lançado. Para garantir a operação contínua, os sistemas de ventilação profunda filtram toxinas químicas, biológicas e radiológicas, mantendo um ecossistema autossuficiente e hermético por meses a fio. Com geradores de energia independentes e reservas de água aquífera, essas bases estão prontas para sustentar uma guerra de atrito prolongada. É por isso que a estratégia de ataque preventivo, ou seja, destruir as armas inimigas antes que elas decolem, é operacional e fisicamente quase impossível. O inimigo está protegido por milhares de toneladas de blindagem geológica natural. Quando a ameaça está invulneravelmente escondida sob a crosta terrestre, a única linha de defesa física restante é interceptar o míssil em pleno voo. Mas a verdadeira essência do terror não reside no veículo de entrega em si, e sim na carga apocalíptica que ele transporta. Para entender isso, devemos mergulhar nas profundezas microscópicas da física nuclear e do enriquecimento. Por que as nações investem bilhões em maquinário para enriquecer urânio? Na natureza, o urânio é encontrado predominantemente como o isótopo estável urânio 238. Apenas uma fração minúscula, menos de 1%, existe como isótopo urânio 235, que possui o núcleo instável e físsil necessário para sustentar uma reação em cadeia de fissão nuclear capaz de gerar uma explosão.
Para forjar uma arma nuclear funcional, a concentração desse isótopo raro precisa ser elevada de forma dramática, alcançando patamares próximos a 90%, o chamado urânio para fins militares. Esse complexo processo de separação isotópica é realizado utilizando cascatas de milhares de centrífugas de gás operando no vácuo, girando a velocidades angulares extremas. Essas centrífugas exploram a diferença de massa infinitesimal entre os dois isótopos. O urânio 238, ligeiramente mais pesado, é empurrado para a parede externa do cilindro pela força centrífuga, enquanto o urânio 235 se concentra no centro. Relatórios de inteligência global frequentemente alertam sobre estoques de urânio enriquecido a 60%, um número crítico na física. A termodinâmica do enriquecimento dita que alcançar 60% é o grande gargalo energético. A partir desse ponto, o trabalho necessário para purificar o urânio até os 90% exigidos para uma bomba consome uma fração ínfima de tempo e energia. Isso nos leva a uma questão matemática crucial. Quanto material físsil é necessário para fabricar um único dispositivo? O conceito físico determinante aqui é a massa crítica. Trata-se da quantidade mínima exata de material físsil necessária para manter uma reação nuclear em cadeia autossustentável e exponencial. Para uma esfera sólida de urânio 235 purificado, essa massa crítica é de aproximadamente 50 kg, um volume assustadoramente pequeno, equivalente ao tamanho de um melão. Se uma nação acumula centenas de quilogramas de urânio altamente enriquecido, as equações mostram que eles possuem potencial teórico para construir um arsenal inteiro. Essa constatação altera os cálculos geopolíticos instantaneamente. A ameaça transcende a mera destruição de infraestrutura militar e entra no domínio do aniquilamento populacional em escala metropolitana. A questão filosófica que surge é: por que uma nação investiria tantos recursos em armas projetadas para nunca serem usadas? A resposta reside na rígida doutrina estratégica conhecida como destruição mútua assegurada. Possuir um arsenal nuclear invulnerável atua como dissuasor definitivo contra qualquer tentativa de invasão ou coerção por parte de superpotências rivais. Do ponto de vista da teoria dos jogos, o raciocínio é matematicamente impecável. Se o país A lançar um ataque preemptivo contra o país B, e o país B mantiver a capacidade de responder com uma salva nuclear devastadora, ambos os atores serão inevitavelmente obliterados. A lógica fria dita que nenhum líder racional iniciaria um conflito que resulta em suicídio nacional garantido. De forma paradoxal, as armas nucleares tornaram-se os instrumentos mais eficazes para garantir a continuidade de um regime em um mundo hostil. Portanto, a complicação das defesas subterrâneas extremas e o risco inaceitável de uma retaliação termonuclear tornam os ataques diretos impensáveis. A única solução viável é garantir que nenhum míssil lançado alcance seu alvo. Vamos agora dissecar a trajetória balística aterrorizante de um ICBM. Quando a ordem de lançamento é confirmada, o gigante adormecido desperta em seu silo. Motores de combustível sólido ou líquido entram em ignição, gerando milhões de libras de empuxo para sobrepujar a força gravitacional da Terra. O foguete não voa em direção ao alvo, ele sobe quase verticalmente para o céu. Essa fase inicial e violenta é conhecida como fase de propulsão, ou boost phase. Ela dura apenas de 3 a 5 minutos, durante os quais o míssil queima toneladas de propelente por segundo, rasgando as camadas mais densas da atmosfera e suportando pressões aerodinâmicas imensas. Ao final dessa queima, o míssil já atingiu centenas de quilômetros de altitude, entrando no vácuo. No espaço sideral, o ICBM não precisa mais de propulsão ativa. Ele entra na fase de curso intermediário, deslizando silenciosamente através do vácuo absoluto, guiado unicamente pelo momento linear e pelas leis da mecânica orbital. O míssil segue uma longa trajetória elíptica, uma parábola perfeita traçada pelas forças gravitacionais em escala planetária, longe dos radares. É no auge dessa fase de voo espacial que o foguete se desfaz. O corpo principal do míssil se separa, liberando sua carga letal, o veículo de reentrada. Esta cápsula em forma de cone afiado contém o delicado núcleo de plutônio. O veículo viaja em um silêncio perturbador, sem encontrar qualquer resistência do ar, alcançando o apogeu de sua trajetória orbital. Esse apogeu pode chegar a altitudes superiores a 1000 km acima da superfície terrestre.
muito mais alto do que a órbita da Estação Espacial Internacional. Após cruzar esse pico orbital, a atração gravitacional da Terra começa a puxar o veículo de reentrada de volta para baixo. A energia potencial gravitacional acumulada começa a se converter em energia cinética pura. É o início da fase terminal. A velocidade do veículo aumenta de forma exponencial, atingindo a marca de Mach 20, ou cerca de 24.000 km por hora, ao tocar as bordas superiores da mesosfera. Entrar na atmosfera terrestre a essa velocidade hiperbólica cria um fenômeno físico e termodinâmico extremo, muito além da aerodinâmica convencional de aviões de caça. O atrito não é o principal responsável pelo calor. A velocidade é tão formidável que o veículo comprime violentamente as moléculas de ar à frente do seu nariz. Essa compressão adiabática brutal aquece os gases a dezenas de milhares de graus Celsius. As ligações moleculares do oxigênio e do nitrogênio são despedaçadas, transformando o ar em um plasma superaquecido e ionizado. Esse manto de plasma incandescente envolve o veículo de reentrada, transformando-o em um meteoro artificial rasgando os céus. A física do plasma apresenta um problema tático colossal. Ele atua como um escudo eletromagnético. As ondas de radar emitidas pelas defesas terrestres são absorvidas ou refratadas por essa nuvem de íons, tornando a ogiva temporariamente invisível. Esse fenômeno assustador é conhecido como blackout de plasma. Durante os segundos finais e mais críticos do voo, os sistemas de rastreamento convencionais perdem o alvo. Para sobreviver a esse inferno termodinâmico, o veículo de reentrada é revestido com materiais compósitos ablativos. Esses materiais são projetados para derreter e descamar intencionalmente, dissipando o calor. A ablação térmica garante que o calor extremo não alcance o núcleo nuclear no interior da cápsula, mantendo os componentes eletrônicos intactos. Devido a essa velocidade incompreensível, o tempo total desde o momento em que a ogiva perfura a atmosfera até o impacto no solo é de menos de 60 segundos. Se as baterias de defesa tentarem reagir agora, já será tarde demais. Cada segundo de atraso na computação balística significa que a ogiva avançou mais de 6 km em direção à metrópole-alvo. É por isso que a doutrina militar de defesa aérea de última geração estabelece um princípio inegociável. Mísseis balísticos intercontinentais devem ser interceptados enquanto ainda estão no espaço profundo durante sua fase de curso intermediário. No vácuo do espaço sideral, a trajetória parabólica do veículo de reentrada é matematicamente previsível, ditada apenas pela gravidade. Não há nuvens de plasma para mascarar sua assinatura térmica, e de forma crucial, se a ogiva nuclear for destruída no espaço, não haverá qualquer precipitação radioativa ou pulso eletromagnético afetando a biosfera terrestre abaixo. O desafio da engenharia é formidável. Como interceptar um cone de metal escuro, do tamanho de uma geladeira, movendo-se a mais de 20.000 km por hora no vasto e vazio oceano do espaço sideral? Não há moléculas de ar para gerar sustentação nas asas, nem gravidade utilizável para facilitar manobras evasivas. A aerodinâmica clássica é completamente irrelevante aqui. Isso exigiu o desenvolvimento de uma categoria inteiramente nova de armamento aeroespacial, os interceptadores exoatmosféricos. O ápice dessa tecnologia é o sistema Arrow 3, uma verdadeira obra-prima da engenharia mecatrônica projetada com um único propósito existencial: voar para as estrelas e vaporizar o apocalipse nuclear antes que ele possa tocar nossa atmosfera. Ao contrário de seus predecessores projetados para voar na estratosfera, o Arrow 3 não foi feito para manobrar no ar. Sua arquitetura visa perfurar a densa camada atmosférica e escapar da gravidade terrestre o mais rápido fisicamente possível. O míssil é extraordinariamente esguio, desprovido de grandes asas ou aletas estabilizadoras que apenas gerariam arrasto parasitário. A ausência de apêndices aerodinâmicos maximiza a relação empuxo-peso do foguete, um fator crítico para a aceleração de escape. A força bruta do Arrow 3 provém de um motor de foguete de propelente sólido de 2 estágios. O combustível sólido de alta densidade é escolhido por sua estabilidade química, permitindo que o míssil permaneça em prontidão por anos dentro do silo. Quando a rede de satélites detecta o lançamento de um ICBM inimigo, o Arrow 3 é ejetado de seu tubo de lançamento vertical. O motor de primeiro estágio acende com uma fúria termodinâmica, gerando uma aceleração que esmagaria ossos humanos. Em meros segundos, o míssil sobe como um pilar de fogo, rasgando as camadas da troposfera e estratosfera
em uma trajetória quase vertical. O atrito intenso com as moléculas de ar nas baixas altitudes aquece o cone de proteção frontal, mas a velocidade de ascensão do foguete supera a capacidade da atmosfera de retardá-lo. O objetivo deste propulsor principal é retirar a massa do míssil do poço gravitacional mais denso da Terra em tempo recorde. Assim que o propelente sólido é consumido, a física de estágios entra em ação. O invólucro vazio do primeiro estágio, agora um peso morto inútil, é ejetado por parafusos explosivos e cai de volta em direção ao oceano. Este é o princípio fundamental da astrodinâmica de foguetes formulado por Tsiolkovsky: descartar a massa inativa para manter uma aceleração exponencial. Imediatamente após a separação, o motor do segundo estágio entra em ignição silenciosa. O segundo estágio impulsiona o míssil através da linha de Kármán, a fronteira invisível localizada a 100 km de altitude que separa a nossa atmosfera do espaço profundo. Neste ponto crítico da ascensão, o céu perde o seu azul familiar, substituído pela escuridão infinita e fria do cosmos. Não há mais resistência do ar, não há som, apenas o vazio absoluto do vácuo. Nesse ambiente desolado, as leis do movimento de Isaac Newton reinam supremas e inquestionáveis. No espaço sideral, o Arrow 3 não voa diretamente em direção à ogiva inimiga em uma linha reta simples. Em vez disso, ele é direcionado para uma janela tridimensional no espaço, um ponto de interceptação futuro calculado com extrema precisão por supercomputadores no solo. A trajetória orbital do interceptador é atualizada continuamente através de links de dados táticos transmitidos por constelações de satélites militares. O Arrow 3 atua como um predador calculista, manobrando para alcançar a posição geométrica mais vantajosa na imensidão do espaço para emboscar a ogiva nuclear que se aproxima a velocidades astronômicas. Chegamos então ao clímax mecânico da missão, quando o propulsor de segundo estágio se esgota e o míssil se encontra perfeitamente alinhado na trajetória de colisão. A coifa protetora no nariz do foguete se abre como as pétalas de uma flor mecânica. De dentro dela emerge a arma definitiva do sistema, uma maravilha da miniaturização tecnológica que desafia a compreensão. Este dispositivo não carrega materiais altamente explosivos, nem é uma ogiva nuclear em miniatura. Trata-se de uma tecnologia de precisão quântica conhecida como veículo de morte cinética, ou KKV. O KKV é, na essência, um microsatélite assassino autônomo projetado para operar com uma agilidade incomparável na ausência total de gravidade e arrasto atmosférico. O veículo cinético separa-se completamente dos restos do corpo do foguete e inicia sua jornada solitária pelo silêncio do vácuo espacial. Cercado pela escuridão perpétua, ele se prepara para enfrentar a ogiva nuclear inimiga em um duelo balístico de altíssima velocidade. O primeiro passo do KKV é abrir seus olhos eletrônicos e perscrutar o abismo estrelado em busca do alvo. Ele está equipado com matrizes de sensores de imagem infravermelha de resolução submilimétrica. Para garantir que esses sensores ópticos não sejam cegados pela própria radiação térmica gerada pelos componentes eletrônicos internos do veículo, eles são submetidos a um resfriamento criogênico extremo, banhados em nitrogênio líquido a temperaturas próximas ao zero absoluto. Esse super resfriamento térmico permite que a matriz de sensores detecte a mais microscópica variação de temperatura contra o pano de fundo gelado do espaço profundo de 3 Kelvin. O sensor infravermelho varre a escuridão buscando a assinatura termodinâmica específica da ogiva nuclear inimiga em sua fase de voo livre. A ogiva pode emitir apenas uma quantidade ínfima de calor. Esse calor residual pode ser proveniente da fricção microscópica com a poeira cósmica ou do calor retido durante a violenta fase de propulsão. Mas para os sensores criogênicos do KKV, essa tênue trilha de fótons infravermelhos brilha tão intensamente quanto um farol de busca em uma noite sem lua. Assim que a assinatura térmica é confirmada, o sistema trava no alvo mortal. O computador quântico a bordo do KKV, capaz de processar bilhões de operações por segundo, começa a calcular a geometria complexa da interceptação orbital. No entanto, o alvo balístico não está estático. A ogiva nuclear pode estar executando micromanobras evasivas pré-programadas ou girando lentamente em seu eixo para estabilizar sua trajetória no vácuo espacial. Para compensar essas variáveis, o KKV precisa ajustar continuamente seu vetor de velocidade nos últimos microsegundos. Mas, sem a presença de ar para mover superfícies de controle aerodinâmico, como uma espaçonave altera sua trajetória no vácuo? A resposta da engenharia reside no sistema de controle de atitude e desvio,
conhecido pela sigla DAX. O sistema DAX consiste em uma rede hiperresponsiva de propulsores de gás em miniatura, distribuídos estrategicamente ao redor do centro de gravidade do veículo cinético. Em vez de usar aletas para desviar o ar, o KKV ejeta jatos de gás a altíssima pressão na direção oposta ao vetor de movimento desejado, aplicando a terceira lei de Newton em sua forma mais pura. Se o algoritmo determinar que o veículo precisa se deslocar 1 centímetro para a esquerda, os propulsores do lado direito disparam por uma fração infinitesimal de milissegundo. Essas explosões minúsculas e ultra-rápidas de gás comprimido permitem que o veículo realize translações laterais com uma precisão cirúrgica e uma velocidade de resposta inatingível pela aerodinâmica. Todo esse balé de propulsão no vácuo é gerenciado de forma totalmente autônoma por um sistema de inteligência artificial de processamento paralelo. A IA analisa o fluxo contínuo de dados térmicos dos sensores infravermelhos milhares de vezes por segundo, recalculando a margem de erro da trajetória e ativando os propulsores exatos para corrigir o vetor de intercepção. Esse ciclo de computação neural e reação física ocorre em uma escala temporal tão microscópica que é incompreensível para a cognição humana. O KKKV e a ogiva nuclear inimiga estão agora em rota de colisão frontal direta, ambos viajando a velocidades hipersônicas que desafiam a imaginação, fechando uma distância de centenas de quilômetros em um piscar de olhos. O KKV utiliza suas últimas reservas de gás comprimido para garantir que seu centro de massa esteja milimetricamente alinhado com o da ogiva. Não há margem para um erro de 1 centímetro sequer. É aqui que reside a genialidade brutal e elegante da tecnologia Arrow 3. O veículo interceptador não carrega um único grama de material explosivo químico em seu chassi metálico. Em vez de depender de explosões, o sistema confia no princípio físico mais fundamental e devastador do universo, o impacto cinético direto, ou hit to kill. A missão do KKV é atirar seu próprio corpo metálico contra a fuselagem blindada da ogiva nuclear inimiga. A razão para dispensar explosivos químicos está enraizada nas equações da mecânica clássica de energia. Quando dois objetos colidem frontalmente no espaço com uma velocidade de fechamento combinada superior a Mach 20, ou cerca de 24.000 km por hora, a energia cinética liberada no impacto é ordens de magnitude maior do que qualquer explosão química convencional. A fórmula da energia cinética nos ensina que a energia é igual a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Como a variável da velocidade é elevada ao quadrado na equação, as consequências energéticas de um aumento na velocidade são exponenciais. A Mach 20, o impacto de um bloco de metal de algumas dezenas de quilogramas gera uma liberação instantânea de energia termodinâmica equivalente à detonação de várias toneladas de TNT de alta potência concentradas em um ponto único. O momento astronômico do impacto ocorre no mais absoluto silêncio, pois o vácuo do espaço não possui meio material para propagar as ondas sonoras da destruição. Quando a estrutura de titânio do veículo cinético colide com o escudo térmico da ogiva nuclear, a gigantesca energia cinética acumulada é liberada em 1/trillionésimo de segundo, alterando a estrutura da matéria. Ligas metálicas, placas de circuito eletrônico e compósitos de carbono são instantaneamente estilhaçados em nível molecular devido à força de compressão extrema. A temperatura no epicentro da colisão atinge dezenas de milhares de graus Celsius em um flash ofuscante, calor suficiente para vaporizar a maior parte da matéria sólida envolvida no choque hiperbólico. O precioso e letal núcleo esférico de plutônio da ogiva inimiga é fisicamente pulverizado. A geometria esférica perfeita, que é absolutamente necessária para a implosão simétrica que inicia a reação em cadeia da fissão nuclear, é permanentemente obliterada. Em vez de uma detonação termonuclear cataclísmica, o impacto cinético reduz ambos os veículos a uma nuvem superaquecida. A ogiva e o interceptador se transformam em uma expansiva nuvem de plasma, detritos microscópicos e poeira espacial. Como essa aniquilação ocorre centenas de quilômetros acima da densa atmosfera da Terra, não há propagação de ondas de choque destrutivas. A nuvem de detritos radioativos vaporizados continua sua trajetória balística, dissipando-se inofensivamente no vácuo orbital. Os isótopos mortais do núcleo nuclear foram dispersos em partículas do tamanho de grãos de areia, eliminando completamente a ameaça de radiação local ou efeitos de pulso eletromagnético na superfície do planeta. A Terra, adormecida lá embaixo, permanece segura contra a aniquilação,
No entanto, uma força elementar do universo ainda precisa ser contabilizada: a atração gravitacional. Apesar de reduzidos à poeira cósmica, a gravidade terrestre inevitavelmente puxará esses microfragmentos de volta para a atmosfera. Mas devido à sua massa infinitesimal, eles queimarão instantaneamente de forma completa ao entrar em contato com a mesosfera, criando um belo e inofensivo espetáculo de estrelas cadentes artificiais. A tecnologia Rituquila é um triunfo humano. Ela prova de forma conclusiva que podemos, através da matemática pura e da astrodinâmica, atingir uma bala invisível com outra bala na vastidão sombria do espaço, protegendo cidades inteiras sem adicionar a energia de uma nova explosão à equação. A camada exoatmosférica fornece a proteção definitiva. Mas uma grande questão técnica permanece. Como o Arrow 3 sabe para onde olhar? O míssil em si é cego enquanto está no silo. O sucesso monumental dos sistemas Arrow, David's Sling e Iron Dome depende intrinsecamente de uma rede global de detecção antecipada impecável. Sem os olhos divinos dos radares para guiá-los, esses interceptadores formidáveis seriam apenas tubos de metal inúteis e caros. O sistema nervoso central dessa arquitetura é o radar de alerta. O lançamento de um míssil balístico intercontinental, especialmente a partir de uma instalação subterrânea camuflada a milhares de quilômetros de distância, não pode passar despercebido por um único segundo. A detecção precoce é o oxigênio da defesa antimísseis. Cada segundo gasto processando o sinal inicial reduz a janela de tempo dos supercomputadores para calcular a interceptação. Por isso, as potências globais operam constelações de satélites de alerta precoce posicionados em órbitas geoestacionárias, a 36 mil quilômetros de altura. Esses satélites abrigam telescópios de infravermelho que monitoram incessantemente a superfície da Terra, buscando o flash térmico colossal gerado pela ignição dos propulsores de um foguete balístico gigante. Assim que a anomalia térmica é detectada no infravermelho, o satélite transmite um feixe de dados criptografados para as estações de comando terrestres na velocidade da luz. Só então, os radares terrestres de ultra alta potência são ativados e direcionados para o setor específico do céu. A integração sinérgica entre a visão espacial e o rastreamento terrestre é vital. O radar encarregado da imensa responsabilidade de rastrear a ogiva no espaço profundo é um prodígio da engenharia eletromagnética, conhecido como Green Pine. Diferente dos radares de aviação civil com antenas parabólicas giratórias, este é uma estrutura monolítica e estática que utiliza a revolucionária tecnologia de varredura eletrônica ativa, ou matriz AESA. Em vez de motores mecânicos lentos, a tecnologia AESA manipula a fase das ondas de rádio para direcionar o feixe de radar eletronicamente através do céu em microsegundos. Essa agilidade quântica permite que o radar rastreie simultaneamente centenas de alvos hipersônicos espalhados por diferentes setores orbitais, sem perder resolução. É como o olho multifacetado de um inseto gigante. Operando na banda L do espectro eletromagnético, o Green Pine equilibra perfeitamente o alcance transcontinental com a alta resolução necessária para delinear a forma geométrica do alvo no vácuo. Emitindo pulsos de energia na casa dos milhões de watts, ele é capaz de detectar um objeto metálico do tamanho de uma bola de basquete a distâncias que ultrapassam 2.000 quilômetros. Os dados brutos refletidos são canalizados para o Centro de Gerenciamento de Batalha, onde algoritmos de inteligência artificial calculam o ponto de impacto projetado. Se a ogiva estiver direcionada a um deserto desabitado, o sistema poupará seus caros mísseis interceptadores. Mas, se a trajetória apontar para uma metrópole, o supercomputador autoriza o lançamento automaticamente. A automação é essencial, pois a mente humana é demasiadamente lenta para processar as variáveis da guerra hiperbólica. Contudo, em engenharia militar, a invulnerabilidade é um mito. O sistema perfeito pode ser sobrecarregado por ataques de saturação, onde dezenas de mísseis são lançados simultaneamente para esgotar o estoque de interceptadores, superando a capacidade de resposta. Ameaças mais sombrias incluem iscas espaciais e veículos de reentrada múltipla independentes, os MIRVs, que multiplicam os alvos no espaço sideral. A corrida entre a espada hipersônica e o escudo balístico é um ciclo tecnológico sem fim. Eu sou o analista Nova do canal Mistérios da Ciência. Inscreva-se para mais análises profundas sobre a ciência que molda o nosso mundo. Até a próxima!